Então, mistérios que Jesus falou para João, tá? Então aqui depois ele conta que os arcontes são os Elohim e eles criaram o homem e aí cada um deles fez uma parte do corpo do homem para que ficasse a semelhança do corpo deles. E aí ele fala aqui no final que dentro de cada pessoa tem 4 demônios. Aqui ele fala são as pessoas que ficaram designados aqui, os demônios, para criar o corpo e algumas partes aqui. Aqui ele fala, a origem dos quatro demônios que estão no corpo todos são calor, frio, umidade e secura. E a mãe de todos eles é a matéria. Aquele que reina sobre o calor é Filosofa. Aquele que reina sobre o frio é Orotofos. Aquele que reina sobre o que é seco é Erimacho. Aquele que reina sobre a umidade é Aturo. A mãe de todos estes, Ornotacharasei, fica entre eles, já que ela é ilimitável. E ela se mistura com todos eles, e ela é verdadeiramente material, pois eles são nutridos por elas. Os 4 chefes demônios são Efemenfe, que pertence ao prazer, Ioko, que pertence ao desejo, Nentofine, que pertence à tristeza, Blaumen, que pertence ao medo, e a mãe deles todos é Aesthesis ou Epitoi. E dos 4 demônios surgiram paixões, e da tristeza vieram inveja, ciúmes, incômodo, aborrecimento, dor, insensibilidade, ansiedade e lamentação. E do prazer surge muita perversidade, orgulho, vazio e coisas similares. Do desejo vem a raiva, fúria, amargura, paixão amarga, insaciabilidade e coisas similares. Do medo vem temor, adulação, agonia e vergonha. Todas estas são como coisas úteis e também coisas más. No entanto, a percepção profunda do caráter verdadeiro delas é Anaro, que é a cabeça da alma material, porque ela pertence aos 7 sentidos, Oushi, Epi, Pitoi. Aqui Jesus ele fala que dentro de todo ser humano, aqui é a criação de Adão pelos arcontes, e aí foi criado e foram colocados 4 demônios dentro de cada ser humano, né? Que daí vai partindo de Adão, aí todos os seres humanos têm isso, e aí são essas origens que é o demônio do prazer, o demônio do desejo, o demônio da tristeza e o demônio do medo. E por isso que é muito importante a gente combater o medo. Sempre Jesus fala, não temas, que você não tem que ter medo, porque isso se origina realmente de algo que não é da natureza do Pai, mas vem dos arcontes. Então tudo isso ele vai contando aqui que de cada parte do prazer surge a perversidade, o orgulho, aí do medo vem esse temor, vem até a adulação, que a pessoa tem medo do outro e fica adulando a pessoa para fazer depois o mal, essa agonia, e até a ansiedade aí vem da tristeza, e também essas tristezas que as pessoas hoje em dia estão muito em voga aí, ter ansiedade, essa tristeza, depressão, também ele fala aqui que vem através desses demônios, e aí todos eles pertencem a esses 7 sentidos aí, que é um demônio superior que fica acima da alma, que é o caráter aí Anaro. Este é o número dos anjos. Juntos eles são 365. Eles todos trabalharam nisto até que, membro a membro, o corpo material e natural foi concluído. Agora há outros no comando das paixões restantes, os quais eu não mencionei a você. Mas se você quiser conhecê-los, está escrito no livro de Isostrianos. E todos os anjos e demônios trabalharam até que eles haviam construído o corpo natural. E o produto deles ficou completamente inativo e imóvel por um longo tempo. Então eles criaram o corpo de Adão e deixaram esse corpo ali imóvel por um tempo aí com todos eles. Então foram esses 365 anjos e demônios aí que criaram o corpo. E aí ele vai contar aqui como a mãe vem, tá? E quando a mãe quis reaver o poder que ela havia dado ao arconte-chefe, ela fez uma petição à mãe pai do todo, que é muitíssimo misericordioso.
Ele enviou por meio do decreto sagrado as 5 luzes abaixo para o universo dos anjos e do arconte-chefe. Eles o aconselharam que eles deveriam acionar o poder da mãe. E eles disseram para Iadabaoth: assopre no rosto dele algo do seu espírito, e o corpo dele se erguerá. E ele soprou no rosto dele o espírito que é o poder da mãe dele. Mas ele não sabia disto, pois ele existe na ignorância, e o poder da mãe saiu de Iadabaoth, e entrou no corpo natural, o qual eles haviam produzido segundo a imagem daquele que existe desde o início. O corpo se moveu e ganhou força, e era luminoso. E naquele momento, os restantes dos poderes ficaram com ciúmes, porque ele havia surgido deles todos, e eles haviam dado poder ao homem, e a inteligência dele era maior do que a daqueles que o haviam criado, maior do que a do arconte-chefe. E quando eles reconheceram que ele era luminoso, que ele podia pensar melhor do que eles, e que ele estava livre da perversidade, eles o tomaram e o jogaram na região mais baixa de toda a matéria. Mas o abençoado, a mãe-pai, o misericordioso e beneficente, teve misericórdia do poder da mãe que havia vindo do arconte-chefe, pois eles, os arcontes, podiam ganhar força sobre o corpo natural e perceptível. E ele enviou, através do Espírito beneficente dele e de sua grande misericórdia, uma ajudante para Adão, a epinóia luminosa que surge dele, que se chama vida. E ela auxilia a criação inteira, trabalhando com ele e o restaurando à sua totalidade. E ela o instrui sobre a descida da sua semente sobre o caminho da ascensão, que é o caminho que ela veio para baixo. E a epinóia luminosa estava escondida em Adão, para que os arcontes não a conhecessem, mas para que a epinóia pudesse ser uma correção da deficiência da mãe. E o homem veio por causa da sombra da luz que há nele. E o raciocínio dele era superior a todos aqueles que o haviam feito. Quando eles verificaram, eles viram que o raciocínio dele era superior. E eles consultaram a ordem inteira de arcontes e anjos. Eles pegaram fogo e terra e água e misturaram com os 4 ventos flamejantes. E eles os forjaram em conjunto e causaram uma grande perturbação. E eles trouxeram ele, Adão, para dentro da sombra da morte, para que eles o formassem novamente pela terra, água, fogo e o espírito que origina na matéria, o qual é a ignorância da escuridão e do desejo, e o espírito falsificado deles. Esta é a tumba do corpo, recém-formado, com a qual os ladrões haviam vestido o homem, o laço do esquecimento, e ele se tornou um homem mortal. Este é o primeiro que desceu, a primeira separação. Mas a epinóia da luz que estava dentro dele, ela é que iria despertar o raciocínio dele. E os arcontes o pegaram e o colocaram no paraíso. E eles disseram para ele: coma sem se preocupar, pois a luxúria deles é amarga, e a beleza deles é depravada. A luxúria deles é enganação, e as árvores deles são ateísmo, a fruta deles é um veneno mortal, e a promessa deles é a morte. A árvore da vida deles eles haviam colocado no centro do paraíso. E eu irei ensinar a vocês qual é o mistério da vida deles, que é o plano que eles fizeram juntos, que é a aparência do espírito deles. A raiz desta árvore é amarga, e seus galhos são morte, sua sombra é ódio, e a enganação está em suas folhas. Sua florescência é o unguento do mal, e sua fruta é morte. Desejo é a sua semente,
e ela germina em escuridão. A morada daqueles que provam dela é Hades, e a escuridão é o lugar de repouso deles. Aqui Jesus está falando da árvore da vida dos arcontes, tá? Que estava no centro do paraíso, que não é a árvore da vida do Pai. Oi, Andréia, boa noite, tudo bem, minha amiga? Tá bem? Tô lendo o livro Apócrifo de João, lendo a parte final da criação do homem, depois da criação do corpo, porque é muito grande, eu já li o início, aí eu já estou continuando ele aí, o final. A parte final e mais interessante é que Jesus fala sobre a criação, o Gênesis de Jesus aqui. Mas o que eles chamam de árvore da sabedoria do bem e do mal, que é a epinóia da luz, eles ficaram na frente dela para que ele, Adão, não pudesse ver sua plenitude e reconhecer a nudez de sua infâmia. Mas fui eu quem propiciou que eles comessem. Aqui Jesus está falando que ele que propiciou que Adão e Eva comessem da árvore da sabedoria. Porque Adão, você vai perceber aqui que ele fala. E aí João pergunta para ele assim: e eu falei para o Salvador: Senhor, não foi a serpente que ensinou Adão a comer? É a mesma pergunta que todo mundo está fazendo aqui na mente, né? O Salvador sorriu e disse: a serpente ensinou eles a comer da perversidade da procriação, do desejo sexual e da destruição, para que Adão pudesse ser útil para ele. E Adão sabia que ele tinha sido desobediente ao arconte-chefe, devido à luz da epinóia que está dentro dele, a qual o fez mais correto no seu raciocínio do que o arconte-chefe. E o arconte queria incitar o poder que ele mesmo tinha dado para Adão. E ele trouxe um esquecimento sobre Adão. E eu disse ao Salvador, aqui João falando, e eu disse ao Salvador: o que é o esquecimento? E ele, Jesus, disse: não é como Moisés escreveu e como você ouviu, porque ele disse no primeiro livro dele, ele o colocou para dormir. Gênesis 2, 21. Mas foi apenas na percepção dele, pois ele também disse através do profeta: eu tornarei pesado os corações deles, para que eles não prestem atenção e não vejam. Isaías 6:10. Então, aqui Jesus falando já. Então a epinóia da luz se escondeu em Adão, e o arconte-chefe queria tirá-la da costela dele. Mas a epinóia da luz não pode ser agarrada, embora a escuridão a perseguiu. Ela não a pegou. E ele retirou uma parte do poder dele. E ele fez uma outra criatura, na forma de uma mulher, de acordo com a aparência da epinóia que havia aparecido em Adão. E ele pegou a parte que ele havia tomado do poder do homem e pôs na criatura fêmea. E não como Moisés falou, ele pegou uma costela e fez a mulher. E Adão viu a mulher ao lado dele. E naquele momento a epinóia luminosa apareceu, e ela removeu o véu que cobria a mente dele. E ele ficou sóbrio da embriaguez da escuridão. Ele reconheceu sua contraparte e disse: esta é, de fato, um pedaço de mim, e possui a minha semelhança. O mistério disso é o seguinte: para adquirir a sua contraparte espiritual, o homem deverá rejeitar a união carnal com as criaturas mortais. Assim, sua consciência despertará, e a partir do reino invisível, ele receberá a sua cônjuge. Então os dois serão um único ser, pois os dignos receberão a sua ajudante, e eles deixarão os costumes dos seus pais e suas mães. Essa parte é muito legal. E obrigado quem falou da escola gnóstica. Estamos aí tentando divulgar as palavras mais perfeitas de Jesus. Ficou muito tempo perdido. Quase 2000 anos. Eu fico até triste de a gente conhecer Jesus através somente da Bíblia, algumas coisas. Esse livro é o livro Apócrifo de João, tá? Tá na Bíblia
Gnóstica Proibida, na biblioteca de Nag Hammadi. Ele foi encontrado em 1945 na biblioteca de Nag Hammadi, e ele é um livro no qual Jesus fala em particular para João, que era o discípulo que ele mais amava, e aí ele está contando aqui para João, como tem na Amazon, tem o link no perfil também, que tem várias opções para você adquirir em PDF, ou se quiser PDF, manda um e-mail para mim, depois eu mando para você de graça também, mas se quiser Kindle, tem impresso, tem que buscar dos Estados Unidos ainda, mas eu vou trazer algumas cópias para vender aqui também, tenho que imprimir. E aí, então, essa é a parte. Eu gosto muito particularmente dessa parte aqui, e é uma reflexão pra gente, e o que a gente busca, né, que a gente entende, que é você é como se você fosse e você precisa de um ajudante, um homem, e a mulher precisa de um ajudante, né, de alguém. E aí ele fala que os dignos, eles receberão a sua ajudante. Jesus fala, mas e não é só ajudante aí no sentido pessoal, de uma pessoa que você precisa casar só. Mas aqui é no sentido de você ter a Sofia, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Sagrado. Oi, Kleber, tudo bem? Boa noite. Que quando você recebe o Espírito Santo, que é a parte feminina, que é a fêmea, e ele se une à sua alma, e aí você se torna um, que é unir esse masculino e feminino, tudo isso interiormente. Lógico, ter alguém também, e alguém que seja iluminado é uma coisa maravilhosa que também Deus te dá, mas você não precisa, não é que você tenha que casar, só vai ser perfeito se tiver alguém. Aqui quando ele fala da sua contraparte, de uma cônjuge, é essa, a epinóia é a Sofia. E aí quando você recebe, por isso que Jesus falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele é o consolador, ele vai fazer você compreender tudo, vai falar para você sobre tudo. Então essa união com o Espírito Santo é o que é unir. Então você tem o poder do pai, que é conhecer o pai, e o poder da mãe. E aí você se une, e aí por isso que tem o noivo e a noiva. Sua alma é feminina e se une ao pai. Aí seu espírito é masculino e se une à mãe. É um ponto assim. Mas também é bom buscar alguém. Mas eu vou ler até de novo essa parte do mistério aqui para você compreender que é essa parte de você despertar sua consciência e tentar ao máximo reduzir o apego. Então não é que você tudo que você faz no mundo, colocar o problema é o apego. Você não pode se apegar às pessoas, às criaturas, seja animal, sou super apegado a um cachorro também. Sou super apegado a meu filho, sou super apegado a minha esposa, meu esposo. Então, o problema é o apego. Então, é você se apegar a isso e você viver para isso, uma coisa material, a um carro, uma casa. Então, você tem que aprender a desapegar para despertar a sua consciência. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. O mistério disso é o seguinte: para adquirir a sua contraparte espiritual, você vê que ele fala espiritual, que é a sua contraparte espiritual, o homem deverá rejeitar a união carnal com as criaturas mortais, tá? Então, essa união carnal com as criaturas mortais, aqueles que não são espirituais. Então, você não deve estar unido com aqueles que não são espirituais, que são mortais. Assim, a sua consciência despertará. Então, a partir do momento que você se desapega da carne, dessas relações carnais, a sua consciência desperta. E a partir do reino invisível, então aqui, como eu falei, não é nesse mundo, não é nesse reino, é no reino invisível, não que você tenha que sair do mundo, mas é na hora que você medita, na hora que você está sozinho ali, que você entra dentro de si, olha para dentro de si, você vê nesse reino invisível em silêncio. Ele receberá a sua cônjuge, que é o espírito, que é a Sofia. Então os dois serão um único ser, e aí você se torna um. Pois os dignos receberão a sua ajudante, e eles deixarão os costumes de seus pais e suas mães. E aí esse costume dos pais e as mães é a adoração aos arcontes, que vocês vão entender aqui também, que é toda essa relação. E essas relações não é só carnal, né? Mas é espiritual, de adorar outros deuses, é de seguir a inveja. Tem um livro que se chama A Exegese da Alma, que tem também aqui na Bíblia Gnóstica,
E aí ele conta bastante isso, que a alma ela é feminina e ela tem um útero. Ele fala que a alma fica com o útero para fora. E quando você se prostitui com os desejos, os arcontes, com o mundo, aí é como se você tivesse sendo usada por esses espíritos, seja súcubos, íncubos, os arcontes, os anjos, os demônios. E aí você tem que se libertar, se arrepender e buscar o Pai, para que você seja só do Pai e Ele te recebe de novo para você sair dessa situação. Então tudo isso é no nível espiritual, tá? E aí o que é mortal são os arcontes, eles não são imortais, tá? Esses deuses ou qualquer um, eles vão ser destruídos, tá? Mas, ou os espíritos, anjos e tal. Só nós que somos imortais e o Pai. Nós somos imperecíveis. Então essa é a parte. E nossa irmã Sofia, aqui Jesus já falando, ele fala nossa irmã Sofia porque aqui a Sofia é a irmã dele, não é a mãe dele, tá? Aqui é a Piste Sofia e não é a Sofia Zoe, tá? Tem muita diferença da Sofia imperecível, que é a Achamote, é diferente de Eshimote. Para quem leu os outros livros, depois eu explico. Mas são pleromas, então são emanações. Aqui está aqui, que fez toda essa parte de Adabaoth, não é a Barbelô, é a filha dela. É bem complexo, né? Mas é legal. E nossa irmã Sofia é ela quem desceu em inocência para retificar a deficiência. Portanto, ela foi chamada vida, porque é a mãe dos vivos, pela previsão da soberania do oitavo céu. E através dela, eles provaram da sabedoria perfeita. Aqui Jesus falando que ele apareceu. Eu apareci na forma de uma águia, na árvore da sabedoria. E tem outro livro também, que acho que é a Hipóstase dos Arcontes, tem outro também que fala que ele aparece como águia. Muito legal. Todos eles falam a mesma coisa, tá? Eu apareci na forma de uma águia na árvore da sabedoria, pois é a epinóia da previsão da luz pura, para que eu pudesse instruir e acordá-los para fora da profundeza do sono, porque eles dois estavam em um estado decaído, e eles reconheceram sua nudez. A epinóia apareceu para eles como luz, ela despertou o raciocínio deles. Então a árvore da sabedoria nada mais é que a epinóia, que é a Sofia, que aparece para eles e desperta eles. Então a sabedoria não é ruim. Então a árvore do conhecimento, a árvore da sabedoria não era ruim. E aí Jesus, como águia, mostrou. Então ele fala, a serpente não era. A serpente mostrou para eles o desejo sexual, que era ali no início. Mas essa parte não está lá no livro de Gênesis, não tá, porque só está nos livros gnósticos, que Jesus falando que ele, como águia, traz essa compreensão que eles deviam ter a sabedoria e o conhecimento, que era algo que iria iluminar eles, que é o que é a gnose. Aqui ele fala, e quando Iadabaoth, que é o demiurgo, percebeu que eles se afastaram dele, ele amaldiçoou a sua terra. Ele encontrou a mulher quando ela estava se preparando para o marido dela. Ele entregou a mulher para que o homem fosse dono dela, porque ele não sabia o mistério que tinha se passado através do decreto sagrado. Então aqui é até importante essa parte, ele fala assim, o Iadabaoth, o demiurgo, que é o deus que as pessoas adoram aí, ele entrega a mulher, e aí ele amaldiçoa a mulher, amaldiçoa o homem, e fala que a mulher iria ser submissa para ele, porque ele não entende o mistério. E qual é o mistério? Que a mulher é superior ao homem em sabedoria, porque a mulher tinha, e era uma imagem da epinóia, que é a sabedoria, que é a Sofia. E o homem foi desperto por ela. Então é isso que Jesus fala. E aí é essa retificação depois que Jesus vem fazer, que a Sofia vem fazer, que é dar para a mulher o verdadeiro lugar dela, que é de, não de ajudante, mas de instrutora, daquela que desperta o homem. Isso com a parte que a mulher tem mais intuição, mais espiritualidade que o homem, isso é verdade, tá, gente? Então não tem esse negócio de a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem tem que ser dono da mulher, ninguém tem que ser dono de ninguém, os dois se unem e se ajudam para ser uma coisa só. E ninguém é melhor, não tem uma parte melhor. Os dois se unem para ser completo. Ninguém é bom sozinho. O homem não é bom sozinho e a mulher não é boa sozinha. Os dois se complementam e são perfeitos juntos.
E ele entregou a mulher para que o homem fosse dono dela, porque ele não sabia o mistério que tinha se passado através do decreto sagrado. E eles estavam com medo de renegar Yadabaoth. E ele demonstrou a seus anjos a ignorância que está dentro dele. Ele os expulsou, Adão e Eva, do paraíso, e os vestiu com escuridão lúgubre. E o arconte-chefe viu a virgem que estava com Adão, e viu que a epinóia luminosa de vida havia aparecido nela. E Iadabaoth estava cheio de ignorância. Quando a previsão do todo percebeu o que iria acontecer, ela enviou alguns assistentes e eles removeram a vida divina de Eva, porque Eva ela era a portadora da luz e ela estava cheia do Espírito Sagrado, da epinóia da luz, dessa parte. E aí Adabaoth viu a mulher do homem, para explicar para vocês aqui. Ele viu a mulher e começou a ter pensamentos de fazer algo errado com a mulher, entendeu, né? De fazer algo errado com a mulher, de tomar a mulher, realmente dessa forma aí. E aí, a previsão do todo, do pai, viu que isso iria acontecer, porque ele prevê o futuro, né? E aí ele enviou os assistentes, alguns anjos, e eles arrancaram essa parte da epinóia para que o arconte-chefe não contaminasse, não pegasse essa parte da luz e não contaminasse ela. E aí Eva, então, ficou sem essa parte da luz. E aí vocês vão ver a história agora. E o arconte-chefe a seduziu, e ela gerou 2 filhos, entendeu? Então, o Yadabaoth, esse demiurgo que as pessoas chamam de Deus aí, o Elohim, ele vem e ele pega a mulher e seduz ela e faz 2 filhos da mulher. Então, os primeiros filhos, Caim e Abel, não eram filhos de Adão, eram filhos do arconte, eram filhos do que criou eles, entendeu? Mas aí Eva não estava com a epinóia da luz, que o pai enviou os anjos para tirar os assistentes da luz. Então presta atenção. É muito interessante essa história, por isso que mandaram queimar esse livro e destruir, ficou muito... Porque ele é totalmente disruptivo, ele vai... não contra, né? Ele muda toda a história do que a gente tem conhecimento do Gênesis ali da Bíblia. E o arconte-chefe, e aqui é Jesus falando, tá? E o arconte-chefe a seduziu, e ela gerou 2 filhos. O primeiro e o segundo são Elohim e Yahvé. Elohim tem um rosto de urso, e Yahvé tem um rosto de gato. Um é justo e o outro é injusto. Yahvé é justo, mas Elohim é injusto. Yahvé aqui, tem Yahvé e o Elohim. Ele colocou Yahvé no comando do fogo e do vento. E Elohim ele colocou no comando da água e da terra. E estes ele chamou de Caim e Abel, com a intenção de enganar. Aqui até parece um pouco daquela parte que tem no livro dos Sumérios também. Não sei quem já viu, já estudou os Anunnakis, os Sumérios. Tem uma parte, tem um livro que chama O Livro Perdido de Enki. E aí, ele complementa e traz porque Jesus é assim. Jesus, ele é a luz, ele não é só aquele corpo que ele veio aqui na Terra, naquele corpo ali 2000 anos atrás e morreu e subiu. Ele é a luz que já está em todo o universo e criou todo o universo. Tanto que ele fala, eu apareci para eles como uma águia, eu estava aqui, a Sofia estava aqui, ele e o Pai são um. Então ele estava lá e viu. Então ele é a melhor pessoa para falar o que aconteceu. Moisés nasceu depois, e ele contou uma história que ouviu e que alguém contou para ele. E aí, tanto que nos livros dos Sumérios tem outras versões que aí falam que o de Moisés é uma cópia. E mesmo que se foi o Deus que apareceu na sarça para Moisés, é esse Deus que é esse arconte-chefe. Então ele contou a versão dele, que ele queria, ou Sabaoth, que ele queria que Moisés soubesse para ter o controle ali sobre o povo de Israel e até para o que aconteceu. Mas aqui, quando Jesus fala, é a história de quem criou tudo, quem vê tudo, quem sabe tudo, que Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo, então ele sabe tudo, ouve tudo, então por isso que ele tem todos esses detalhes.
Esse livro é interessante. Então, o que eu iria falar é que quando ele fala Elohim e Yahvé, e ele fala que um é justo e outro é injusto, um tem comando do fogo e do vento, e outro tem comando da água e da terra, nesse livro perdido de Enki, que é dos Anunnakis, tal, desse que Zecharia Sitchin traduziu, aí ele conta um pouco dessa história, que havia Enki e Enlil. E aí, Enki foi dado o comando das águas para ele, e Enlil foi dado o comando do fogo, foi dado o comando do ar. Então esse Enlil ele era mau, tanto que fala que ele que trouxe o dilúvio, e aí Enki ia lá e tentava salvar Adão, salvar Noé lá para ajudar na arca e tal. Então eles que manipularam para fazer. Então tem um pouquinho a ver, mas aqui é realmente a verdade, que é o que Jesus conta, tá? Os outros são, como eu digo, histórias que os deuses contaram para os homens da forma que eles queriam que os homens soubessem, ou que outras pessoas viram e contaram mitos, pessoas de 5.000 anos atrás que tinham um pouco de conhecimento limitado aí. Aqui Jesus é o Salvador, é a sabedoria, é tudo, então por isso que ele dá todos esses detalhes. Realmente é um livro, esse livro é muito interessante, tá, gente? Eu deixei muito tempo para ler eles, esses dias até eu falei, nossa, eu já li tanto livro e não terminei de ler o livro de João, que acho que é um dos livros mais, fora a sabedoria secreta de Cristo, que é um dos livros mais simples de entender, que Jesus fala de uma forma muito clara, e que tem os maiores mistérios aí que Jesus traz aí, confrontando com o Gênesis. Mas, vou continuar. E o arconte-chefe a seduziu. Então os deuses fizeram coisa com a Eva e a criou filhos. E depois os outros anjos lá faz também com as mulheres, aí criam os gigantes lá, mas antes já existia essa prática aí de arcontes com os seres humanos. Por isso que eu falo que ele não é Deus, porque o Pai ele não tem forma, ele é energia, não é luz. Esses seres eles têm corpo e forma, e eles têm a capacidade de gerar filhos, ele tem corpo, pode se transformar em matéria também. Eles também é material. O primeiro e o segundo são Elohim e Yahvé. Elohim tem o rosto de urso. E Yahvé tem o rosto de gato. Mais ou menos os deuses do Egito lá também, desses Anunnakis aí. Um é justo e o outro é injusto. Yahvé é justo, mas Elohim é injusto. Ele colocou Yahvé no comando do fogo e do vento. E Elohim ele colocou no comando da água e da terra. E estes ele chamou de Caim e Abel com a intenção de enganar. Agora, até os dias de hoje, a prática sexual continuou devido ao arconte-chefe. E ele incitou o desejo de procriação naquela que pertence a Adão. E ele produziu as cópias dos corpos através da relação, e os inspirou com seu espírito falsificado. Então a primeira pessoa que criou esse o ato sexual, foi o arconte-chefe, foi esse deus aí, Yadabaoth, esse demiurgo. E aí primeiro em Eva, e depois ele ensinou a Adão fazer, e aí como é que ele conseguiria fazer as cópias, porque Adão e Eva não nasceu da relação, né? E aí como ele conseguiria fazer as cópias, que são os bebês, e aí criar filhos, para que o espírito falsificado dele, que depois Jesus vai explicar o que é o espírito falsificado, pudesse permanecer nos homens para dominação, para que os arcontes pudessem dominar os homens. Esse livro é o Apócrifo de João, a Revelação Secreta de João, é o 7º livro da Bíblia Gnóstica Proibida, tá? Então é uma versão que Jesus dá sobre a criação do homem aqui, é muito legal. Jesus falando, gente, não sou eu. Aqui. Então Sabaoth colocou os 2 arcontes no poder supremo. Gente, olha, para quem nunca ouviu falar, Yadabaoth é o demiurgo, que é o arconte-chefe. Sabaoth é o filho dele, tá? Era o 5º que foi criado, que ele tem 12 filhos, que são 12 arcontes que controlam tudo. E ele é o 13º. Mas Sabaoth, ele depois se arrepende, lá a Sofia coloca ele no trono, é como se fosse o deus dos judeus, tá? Ele, aqui por isso que agora vai começar a falar de Sabaoth, mas não é o Yadabaoth. Yadabaoth é o pai dele. Tem que ler o livro sobre a origem do mundo, tem outros vídeos meus que eu explico bastante sobre isso, tá? Mas é bem legal.
Então, quando você vê o nome, às vezes pensa que é o mesmo, mas não, são diferentes. Um é o pai e o outro é o filho. E Sabaoth colocou os dois arcontes no poder supremo, para que eles governassem sobre a tumba-corpo. E quando Adão reconheceu a aparência de sua própria previsão, ele gerou a aparência do filho do homem. Ele o chamou de Seth, de acordo com aquele da raça nos grandes aeons. Então, o único que realmente era filho de Adão era Seth, porque por isso que Adão gerou Caim e Abel, e aí conta lá a história de Gênesis que eles deram uma oferenda, aí Caim mata Abel, porque Deus gostou da oferenda de Abel lá, Deus quer esse Sabaoth, e aí acontece essa distinção. Mas eles não eram seres humanos, entendeu? Vocês entendem, ele era uma mistura de arconte com um ser humano. Então, por isso que eles se fala que eles são arcontes, e Sabaoth coloca eles no corpo, no poder da tumba-corpo, para dominar o corpo das pessoas. Aí, Adão viu que dava para fazer uma relação. Aí ele vai e pega Eva e gera nela Sete. Mas aí Sete, ele já gera Sete com a aparência e com o poder que ele recebeu do conhecimento da hipnóia, através do conhecimento da mente dele, dos grandes aeons, e aí com a aparência, porque no reino supremo, acima do oitavo céu, tem o Sete, que é a aparência do filho de Adamas, tá? Ele o chamou de Sete, de acordo com aquele da raça nos grandes aeons. Do mesmo modo, a mãe também enviou para baixo o espírito dela, que é a sua aparência, e uma cópia daqueles que estão no pleroma, pois ela preparou uma habitação para os aeons que desceram. E ele os fez beber da água do esquecimento do arconte-chefe, para que eles não saibam de onde eles vieram. Aqui é interessante um ponto, né? Tem outro livro que eu até postei hoje, que é a Hipóstase dos Arcontes. Aí ele conta essa história também, de uma outra forma, mas é a mesma. E aí ele fala de Noreia, que Noreia é a filha de Adão e Eva, uma mulher. E na Bíblia não tem isso aí. Aí eles falam a Lilith também lá, conta, mas não. Nos livros gnósticos e Jesus, ele fala que é Noreia. Quando ela fala aqui que a mãe enviou para baixo o espírito dela, e aí que é a sua aparência, e uma cópia daqueles que estão no pleroma, aí é a Noreia. Então tem Sete, primeiro vem, e aí depois Adão gera Noreia. E aí Noreia tem toda uma história dela, tem um livro também de Noreia, tá na Bíblia Gnóstica aqui também, e aí ela recebe o poder, e Elelef conta para ela algumas coisas do reino dos céus, e aí os arcontes tentam também pegar ela, quando tá lá em uma outra parte, tentam pegar ela, falar, como eu peguei sua mãe, eu vou pegar você, vou te usar também, e aí ela clama ao Espírito Sagrado, ao Pai, e aí o Pai envia Elelef, que é uma das quatro luzes, para salvar ela, e aí ele conta para ela como é a criação de tudo também. É bem interessante esse livro também, depois vocês leiam. Tem muitos livros então 50 livros, então cada um vai complementar uma parte. Então, às vezes você lê essa parte aqui e não entende, mas tem toda uma história por trás, e outros livros contam toda essa história. E ele os fez beber da água do esquecimento. Aqui já é Sabaoth que fez Adão e Eva e os filhos dele beber da água do esquecimento, para que eles esquecessem que eles tinham essa hipnóia, que tinham essa sabedoria, que tinha essa centelha divina dentro deles. Do arconte-chefe, para que eles não saibam de onde eles vieram. Deste modo, a semente permaneceu por um tempo, para que quando o Espírito vier dos aeons sagrados, o Espírito possa os erguer e curar a deficiência, para que o pleroma inteiro se torne sagrado e perfeito novamente. Aqui Espírito, ele fala, tá com letra maiúscula, então esse esquecimento que o arconte-chefe e Sabaoth traz sobre a humanidade e sobre os filhos de Adão, né? Porque daí vem Noreia e Sete, depois as cópias e todos os outros, é esse esquecimento, de esquecer que você veio do Pai. E aí ele fala aqui que uma vez que o Espírito venha, que aí é o Espírito Santo, que Jesus, depois que
ele veio, ele falou, eu tenho que vir o Espírito Santo, que ele vai lhe fazer vocês lembrar quem vocês são, quem é o Pai, e aí a partir desse momento a gente consegue entender quem nós somos e que viemos do Pai, e aí ele fala que o pleroma se torne perfeito novamente. O pleroma se torne sagrado e perfeito. Porque o que é o pleroma? O pleroma é o Pai. Mas o Pai, ele é um. O Pai, ele é invisível. Ele é um espírito invisível. E aí o pleroma são as luzes dele que se espalham pelo... Partes dele que se espalham pelo universo. E aí dentro de você, dentro de mim, o que nós somos? Nós somos essa luz. Nós não somos esse corpo. Aí nós somos essa luz, isso é o pleroma. Nós somos partes do Pai, então nós somos o pleroma. Mas o que a gente faz? Quando a gente está com esquecimento, que a gente fica preso à religiosidade, preso aos arcontes, a regras mundanas, a regras de leis, dessas leis religiosas, qualquer que seja essas doutrinas, e a gente não conhece o Pai, mas a gente vive com medo dos arcontes, de regras de inferno, de ser, como se dizer, né? Toda essa parte de religiosidade ou mesmo no pecado, a gente não tem a luz. Quando o Espírito te dá a liberdade, por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Porque você reconhece o seu poder, reconhece que você vem do Pai. E aí, se todos nós, que é o que eu estou fazendo, despertarmos, aí o pleroma se torna perfeito. E aí essa é a perfeição. Por isso que Jesus fala, quando o número das almas perfeitas se completar. Pai, eu oro por aqueles que virão, para que todos sejam um. Porque daí se todos forem um, eu volto. Então Jesus fala, quando completar a consumação do universo, que é completar o número das almas escolhidas, isso é o pleroma. Porque o Pai é um, mas ele se divide em vários. Para que nós pudéssemos conhecer, ele se divide no Espírito Santo, se divide em Jesus, mas tudo é um. Só que você tem que conhecer o Pai, então Jesus é como se fosse um irmão para você. O Espírito Santo é como se fosse uma mãe para você, porque você precisa de uma mãe para você entender. Quem viu aquele filme A Cabana, é mais ou menos isso. No filme A Cabana, no livro lá, que aparece para o cara, aí o pai aparece para ele como uma mulher no início. Aí o Espírito Santo aparece como uma jovem, e Jesus aparece como um jovem, como um amigo para ele. Aí depois ele precisa de um pai, aí já o pai aparece para ele como um velho, que ele fala, você precisa de um pai. Aí aparece a sabedoria para ele também. Tudo é o Pai, mas para que ele aparece da forma que você precisa que ele apareça para você. Porque você não poderia compreender ele se ele não aparecesse com algo que fosse inteligível para você. Então isso é o pleroma. Então não só nós, mas o universo inteiro precisa conhecer o Pai. Então ele se divide em várias formas para curar a deficiência, principalmente desses arcontes que não têm o poder do Pai, que eles vieram só da Sofia. E aí, da Pistia Sofia. E aí por isso que tem essa deficiência e Jesus vem para tirar essa deficiência. Aqui João vai falar para Jesus, que ele tem dúvida também, igual nós temos. Então presta atenção na dúvida dele. E eu disse para o Salvador, Senhor, então todas as almas serão trazidas com segurança para dentro da luz pura? Que é o que eu acabei de falar. Quando você se ilumina, será que todo mundo vai ser levado para a luz, para o Pai? E ele respondeu, Jesus falando, e ele respondeu e me disse, coisas grandiosas surgiram em sua mente, porque é difícil explicar elas para outros, exceto aqueles que são da raça inalterável, aqueles em quem descerá o Espírito de vida, e com quem ele permanecer com o poder. Eles serão salvos, e se tornarão perfeitos e dignos de toda a grandeza, dignos da grandeza. Eles serão purificados de toda a perversidade e envolvimento com o mal naquele lugar. Então, eles não têm outra preocupação senão a incorruptibilidade apenas, para a qual eles direcionam a atenção deles daqui para diante, sem medo, raiva, inveja, ciúmes, desejo ou ganância por nada. Eles não são afetados por nada
exceto apenas pelo estado de espírito na carne, a qual eles suportam enquanto esperam ansiosamente pela hora em que eles se encontrarão com os destinatários do corpo. Estes, então, são dignos da vida eterna, incorruptível e do chamado, pois eles resistem a tudo e suportam tudo, para que eles possam terminar a boa luta e herdar a vida eterna. Essa é a melhor resposta que Jesus dá. Então, não são todas as pessoas que serão salvas, não são todas as pessoas que receberão o Espírito de vida, que essa é a pergunta de João, é a pergunta de muitas pessoas, né? São todas as pessoas que vão para a luz pura, que serão trazidas em segurança para a luz pura? Porque quando fala que Jesus é o caminho, vou explicar para vocês. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é esse caminho? É o caminho de sair daqui da terra e ir para o oitavo céu, ir para o Pai, subir. Porque no Evangelho de Maria Madalena, ele explica isso para ela, que existe um caminho através para ultrapassar os 7 céus dos arcontes. E se você não tem o Espírito de vida, não tem Jesus, não tem a luz perfeita, não tem o conhecimento do Pai, você vai parar e os arcontes de cada céu, esses arcontes, eles vão convencer você a querer voltar para a Terra. Eles vão querer fazer com que você não suba e vão te prender, ou por algum pecado que você cometeu. Eles que te julgam, esses deuses. Por isso que eu falo que você tem que fugir e sair da religiosidade, das leis, que não é do Pai, mas é desses arcontes. Eu postei até um vídeo esses dias de uma mulher que ela faz, e ela teve um problema na cirurgia lá e ela morre. E aí ela tem aquela EQM, né, que é aquela estado de morte, depois volta. E aí ela conta que ela vê alguém, que não é Jesus, ela vê alguém e essa pessoa vai levando ela para um lugar e fala, vamos ver a sua vida, como é a sua vida. Isso é um arconte, e aí a gente chama o arconte do desejo, que é do terceiro céu. Esse arconte, ele olha e fala, vamos ver a sua vida, vai passar um filme da sua vida, o que você fez, vê se você errou ou não, se você viveu ou não, aí vai falando para ela. E aí ele fala, mas olha lá, vamos ver, você pode escolher, se você ficar aqui, ó, tudo bonitinho, ele fala que é todo lindo lá, ela fala que tem umas cores, ou você volta, aí ele faz ela ver na terra, lá no hospital, a filha dela, as pessoas orando por ela, e a filhinha dela, e aí ele engana ela, que esse é o desejo. Por isso que eu falo, você não tem que se apegar a nada, nem a filho, nem a pai, nem a mãe, nada. Porque ele vai olhar e falar lá, ó, sua filha tá lá sozinha, tá orando por você. A filha dela falou, eu quero minha mãe, por que minha mãe foi embora? Aí ela, não, então eu não quero subir, eu quero voltar por causa da minha filha. Aí esse é o engano, aí você volta. E aí nesse voltar, às vezes ela vai e erra e não alcança a luz e fica nesse retorno e fica para sempre nesse retorno. Jesus fala que você não pode se apegar, então eles vão mostrar para vocês e falar, não, eu quero ir para a luz, eu vim do Pai, eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. E aí você tem as palavras que você tem que falar para os arcontes para você subir. Então Jesus é o caminho nesse sentido, ele é o caminho para você subir através dos arcontes e eles não parar. E aí sempre que você falar o nome de Jesus e falar que você vem do Pai, eles não podem te impedir. Mesmo se ela passasse, ela iria para outro, até o sétimo, até chegar a Sabaoth, e aí Sabaoth ia julgar ela, ver cada detalhe da vida dela, se ela segue a religião que ela segue, a lei que ela segue, ela vai ser julgada. Por isso que Jesus fala, com a medida que medirdes serão julgados. Com a lei que você usar com seu irmão, você vai ser julgado. Então, mas não é pelo Pai, é pelos arcontes. Então, o que você comete aqui, você vai ser julgado. Não pelo Pai, mas se você tem Jesus, Jesus já morreu por você, aí nenhum arconte pode te parar falando que você cometeu pecado. Você fala, não, Jesus já levou os meus pecados. Eu tenho Jesus, eu tenho o Pai e eu vou subir. Então é esse o poder, tá? Isso daqui é muito legal quando ele fala, coisas grandiosas surgiram em sua mente, tá? E aí ele fala, é muito difícil de explicar isso para os outros. Então é muito difícil mesmo. As pessoas mataram os gnósticos, por quê? Porque os gnósticos falavam isso. Aí tem alguns bispos
católicos lá dessa época de 300, 200 anos depois de Cristo, que eles citam os gnósticos assim, eles falam, eles acham que eles eram os escolhidos de Deus, eles falam que não é todo mundo que será salvo, que só alguns escolhidos, que só quem tem a gnose, e aí por isso que eles odiavam eles, porque eles não acreditavam que tinha que ter um papa, que todo mundo era igual, mas que existia essa raça inalterável, que é a geração sobre a qual não há reino, que são os filhos do Pai. Então isso é um ponto muito importante no gnosticismo, porque não é todo mundo que é gnóstico. É quem tem dentro de si essa compreensão, essa espiritualidade. Como poucas pessoas, passam aqui 1000 pessoas, 10 pessoas vão parar e ouvir. Isso é o que Jesus fala, é 1 em 1000 e 2 em 10.000. Então eu não prego, não falo para multidões, mas é para esse 1 e para esse 2 em 10.000. Isso, amiga, tem que se libertar de todos esses lados. Não pode se apegar a nada, senão você vai ficar na roda de Sansara, retornando por 1000 vidas aqui, até você encontrar. Quem é do Pai sempre vai para o Pai, mas você pode ir para o Pai em uma vida, se você alcança o conhecimento, ou você vai retornando, os arcontes vai te usando e retornando. E aí uma hora você vai despertar e vai. Agora, as pessoas que não têm o conhecimento do Pai, elas simplesmente ficam retornando e elas nunca vão, porque elas são deste mundo, são dos arcontes, tá? Mas ele fala que, exceto aqueles que são da raça inalterável. Então, só aqueles que são da raça inalterável que conseguem entender isso. Então, eu estou falando para aqueles que são da raça inalterável. E eles falam, aquele em quem descerá o Espírito de vida. Eu sempre falo isso. O Espírito Santo é a sabedoria. Então, se ele desceu sobre você, ele nunca erra. Então as pessoas falam, mas eu tenho o Espírito Santo e eu vou pro céu. Não, gente, se você receber o Espírito Santo, ele não vai se arrepender. Não é igual lá em Davi e... Como é que é o nome do outro lá? Que é Saul, né? Era Davi? Saul, André? Era. Que aí fala que o Espírito Santo se arrependeu de estar em Saul. E aí Saul... O Espírito Santo sai de Saul e aí fica em Davi. E aí fica aquela coisa. Não, o Espírito Santo, ele é a sabedoria. O Espírito Sagrado, ele vai entrar em você e não vai te abandonar. Ele pode te levar para lá, para cá, fazer as coisas, mas se ele descer em você é porque você é da raça inalterável, porque ele não vai descer em quem não é. Então, se você recebeu, você tem o Espírito Santo, tem a luz, e tem o conhecimento, e tem essa vontade pela espiritualidade, você é divino, você é de Deus. Você só tem que buscar, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Você tem que buscar mais e mais. Deus te dá um pouquinho. Você tem que multiplicar o seu dom e talento, igual a parábola dos talentos. Se o Espírito Santo te dá um pouco de revelação, um pouco de dom, de sabedoria, você tem que buscar mais e mais. Você vai ler, vai meditar, vai buscar mais. Mas uma hora você vai alcançar essa perfeição. E aí ele fala, aqueles em quem descerá o Espírito de vida e com quem ele permanecer com o poder. Então o Espírito desce e ele tem que permanecer em você com o poder. Então você conhece Deus por quê? Porque esse poder, essa gnose, ele vai se manter e te dar o poder. Então sempre você busca e fala, Espírito Santo, eu quero mais poder, Espírito Santo, eu quero mais. Eu fico assim na minha casa. Eu fecho o olho e falo, Espírito Santo, eu quero 1 trilhão de vezes mais poder. Espírito Santo, vem, me dá 1 trilhão de vezes mais unção. Você tem que ficar pedindo, assim, é muita coisa. Mas você tem que sempre estar com ele. Acorda de manhã, fala, bom dia, Espírito Santo, pergunta o que ele quer que você faça. Fala, Espírito Santo, eu vou para a direita, para a esquerda, tomo um café ou não, compra um carro ou não. Espírito Santo, aprende a pedir conselho nas coisas grandes e nas coisas pequenas e viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo, que é ele, ela, né, que está aqui e está dentro de você. Então eu sou o melhor conselheiro, melhor do que pedir conselho para amigos, melhor do que pedir conselho para as pessoas, peça para o Espírito Santo, que é a sua mente, que é a sua intuição, e aí você aprende a falar e a ouvir. Porque toda vez que eu peço conselho para os meus amigos ou deixo alguém me aconselhar, nada dá certo, dá tudo errado. Mas quando eu me aconselho com o Espírito Santo e ouço a voz interior que fala comigo, isso tudo dá certo. Então é a minha experiência própria. E olha que várias vezes eu quebrei a cara ouvindo pessoas e não ouvindo a Deus. Então hoje eu busco muito mais ouvir a Deus. E aí ele fala assim, eles serão salvos. Então de você ter o Espírito Santo, você é salvo. E se tornarão perfeitos e dignos da grandeza. Então o Espírito de vida, ele vai vir e vai te tornar salvo, perfeito e digno da grandeza. Quer coisa melhor? Então busque, gente. Clame ao Espírito Santo. Jesus disse,
Vocês precisam nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser repleto do Espírito Santo. Tem que ser cheio. Então busque. A única coisa que você tem que buscar nessa terra, igual o ar que você respira, é ser repleto do Espírito Santo. Eles serão purificados de toda a perversidade e envolvimento com o mal naquele lugar. Porque é o Espírito Santo que te purifica. Ele que vai tirar. Lembra que no início desse livro que eu comecei a ler, eu falei que tem os 4 demônios, tem o medo, a inveja, o prazer. E aí, então, todas essas coisas o Espírito Santo vai purificar e tirar. A primeira coisa é tirar o medo. Sempre o Espírito Santo vai falar, não tenha medo de nada. E ter medo afasta ele, porque a gente tem que ter fé. Então, quanto mais medo você tem, mais poder você dá para os arcontes. Quanto mais fé você tem, mais poder você tem de Deus. Então, a fé é o contrário do medo. Então, a fé, a coragem, você tem que sempre buscar e pedir para o Espírito Santo. Tem o fruto do Espírito e tem as obras da carne. A gente vive pelo fruto do Espírito e não pelas obras da carne. Presta atenção. Então eles não têm outra preocupação senão a incorruptibilidade apenas. Então, quando você alcança, Jesus fala que eles não têm outra preocupação. Você só tem a preocupação com a incorruptibilidade. Eu sou assim. Às vezes eu começo a me preocupar com alguma coisa do mundo, aí aconteceu uma coisa errada. Aí eu falo, eu tô errando aonde? Aí eu falo, ai Deus, eu tô fazendo pouca live. Porque a forma de você vencer os arcontes é falar sobre a salvação. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou vencendo os arcontes. Está escrito isso no livro A Carta de Pedro a Filipe. Quando você se junta com os irmãos e fala da palavra de Jesus e fala aqui da verdade e tal, você está vencendo os arcontes. Então eu só faço isso para vencer eles. Porque por mim eu estava jogando videogame. Mas, é sério. Mas então, às vezes acontece alguma coisa, eu falo, eu tenho que fazer mais live, eu tenho que falar. Tá vendo, André? Sempre eu falo, né? Fico um mês sem fazer live, aí acontece alguma coisa, eu tenho que... Deus me chacoalha. Porque eu preciso, e vocês também. Então, se você quer comunhão com Deus, você tem que dar fruto. E você tem que falar também. Não é falar para seus amigos, sua família, não, que eles vão te chamar de louco. Mas sempre que tiver alguém que você conheça, ou fazer, ou puder compartilhar, aí você... Eu não tenho preguiça não, amiga, eu tenho eu tô escrevendo os livros e tal, é que eu não gosto de fazer live, não sei porquê. Eu acho que ia ser legal se eu visse vocês, entende? Mas eu não tô vendo vocês, acho que eu vou abrir um dia e ficar igual se estivesse vendo, assim, né? Tinha que estar, né, pra deixar todo mundo ficar aqueles quadradinhos assim, é mais legal. Eu tô falando assim, aí não dá pra ouvir. Igual, lembra quando a gente fez aquela live? Hoje eu até postei aquela no... Foi no Teams ou no Zoom, né? Foi no Teams e no Zoom, né? Aí dava pra ouvir, tipo, você e tal, aí é melhor as pessoas, eu acho, trocar ideia, fazer a pergunta ouvindo. A live é mais lenta, tem vezes que eu até esqueço de ver. Mas eu imagino que vocês estão aí pelo mundo, aí eu vou falando igual doido aqui, e eu acho que vocês estão prestando atenção. Aí ele fala assim, eles não têm outra preocupação senão a incorruptibilidade apenas, para a qual eles direcionam a atenção deles daqui por diante. Então, sempre a minha atenção é sempre para a incorruptibilidade. O que é incorruptibilidade? É o Pai. É você ter o Pai e saber que você é incorruptível, que você é imperecível. Lembra essa palavra, imperecível? Nós não somos só imortais, somos imperecíveis. Os arcontes, tudo que tem no mundo, eles são perecíveis, eles vão perecer, eles têm um tempo. Nós não, nós somos incorruptíveis dentro de nós. Então você reconhece o seu eu, que é imortal. Então você entende, busca essa compreensão constantemente e relembra que você tem que sempre estar desperto e lembrar que você é imortal, incorruptível, nada pode te destruir, nada pode te abalar. E é isso que Jesus fala, você não tem que ter medo daqueles que destroem o corpo e tal, porque o corpo não é nada, você é incorruptível, ninguém vai destruir você. Sem medo, raiva, inveja, ciúmes, desejo ou ganância por nada. Então você se liberta de todas essas coisas. Desejo, ganância, você não vai ter ganância, você não vai ter medo. Então sempre busque isso. Busque o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, tira todo medo. Em nome de Jesus, todo medo saia. Repreende, fala, Espírito Santo, quebra todo mal, tira tudo aquilo. Você acha que alguém fez alguma coisa para você? Fala, Pai, envie 100 milhões de anjos e perca o medo. Porque cada vez que você tira o desejo, a ganância,
você se enche mais do Espírito Santo. E se você se enche mais, essas coisas vão sumindo da sua mente também. Eles não são afetados por nada, exceto pelo desejo, pelo estado de espírito na carne, a qual eles suportam enquanto esperam ansiosamente pela hora em que eles se encontrarão com os destinatários do corpo. Então ele fala que eles não são afetados por nada, exceto pelo estado de espírito na carne. Então, às vezes, lógico, tem dia que eu acordo desanimado, eu acordo cansado, mas isso é um estado de espírito na carne, é o seu corpo. Então você tem, às vezes, não é uma sensação ruim, mas do seu corpo, não da sua mente. Eu não tenho medo da minha mente, assim, eu tenho medo de demônio, eu não tenho medo nenhum desses daí. Porque às vezes eu tenho, é assim, eu senti uma dor de dente, eu senti um frio, tá frio, senti uma falta de energia, tipo, essa parte corporal. E esse é o estado. E aí ele fala, até que eles entreguem o corpo aos destinatários do corpo, que são os arcontes. Quando você morre, você entrega o corpo para os arcontes. Aí ele pega o seu corpo de volta, e aí ele joga na terra e faz depois de novo. Mas é esse o ponto. A gente não é que a gente é um super-homem, que não tem cansaço, não tem doença, nada. Mas o corpo espiritual tem que ser intacto. Então o seu espírito, o seu eu, tem que ser inabalável. A sua alma, o seu corpo físico, eles sofrem. Você sofre por alguma coisa, mas o seu eu interno não sofre com nada. Estes, então, são dignos da vida eterna, incorruptível e do chamado. Então, você é digno do chamado. Ele fala só os da raça inalterável. Pois eles resistem a tudo e suportam tudo. Esse suportar tudo é que Jesus falou, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E um discípulo não é superior ao seu mestre. Se seu mestre sofreu, você também vai sofrer. Se Jesus passou por perseguição, você vai ser perseguido. Vai acontecer coisas ruins, não é que vai ser tudo mil maravilhas, mas não importa o que aconteça com o seu corpo, se você sinta dor, mas seu corpo, seu corpo espiritual, seu eu espiritual não vai sentir. Seu eu espiritual vai ficar inabalável, que você vai resistir a tudo com a mente só na incorruptibilidade, no Pai. Isso é fé, isso é o que os mártires faziam, isso que as pessoas faziam, que nós devemos aprender a fazer e buscar fazer através dessa compreensão. Para que eles possam terminar a boa luta. Então nós estamos numa boa luta, né? Na Bíblia até está escrito isso daí. Venci a boa luta, então bom combate. Então essa é uma boa luta. Nós lutamos contra os arcontes, lutamos contra o mundo, e nós vencemos, e nós venceremos. É certo, é uma vitória certa. O melhor de seguir a Deus, de servir a Deus, é aquela vitória certa. Eu às vezes eu fico tão feliz, porque eu fico assim, é uma paz interior, porque assim, eu não tenho medo de espíritos, de demônio, de nada assim. Então, não tenho medo do apocalipse, de nada assim. Pode o mundo, a Terra, tipo, cair um meteoro, um cometa, pode demônio, qualquer coisa. Eu sei, tenho essa certeza em mim, que eu tenho essa comunhão e essa união com o Pai tão grande que o Pai me protege de tudo. E que minha alma está protegida, que eu não vou cair no inferno, os demônios me torturar e depois voltar, ou qualquer coisa. Eu tenho essa fé inabalável e esse desapego com o corpo e com o mundo também. Falar, se o mundo acabar hoje, eu não tenho, tipo, quero ainda realizar um sonho, quero ainda ser isso, Não, o que eu sou, eu já sou completo, eu já sou um. As coisas que vêm, o que eu vivo, são complementos, são coisas que eu tô aqui nessa terra, então eu faço. Mas a minha compreensão é que eu já alcancei tudo. Então, alcançando esse conhecimento do Pai, eu tenho isso em mim. E aí eu sei que eu vou passar pelos arcontes, vou passar por tudo e já sei que eu nem vou passar, né? Eu vou virar um jato de luz e subir direto. Conforme no livro Pício e Sofia. Leiam esse também, que é muito bom. Tá, vou continuar aqui. E herdar a vida eterna. Aqui João fala mais uma vez. Eu disse a ele, Senhor, as almas daqueles que não fizeram os trabalhos, mas aos quais o poder do Espírito desceu, eles serão rejeitados? E ele, Jesus, respondeu. E me disse, se o Espírito desceu sobre eles, de qualquer modo eles serão salvos, e eles se tornarão melhores.
pois o poder irá descer sobre todos os eleitos, porque sem ele ninguém consegue se manter puro. E após eles nascerem, então, quando o espírito de vida aumenta e o poder vem e fortalece aquela alma, ninguém consegue desencaminhá-la com trabalhos do mal. Mas naqueles que o espírito falsificado descer, estes são compelidos por ele e se desencaminham. Tá queimando tudo aí, né, amiga? Meu Deus. Isso daqui é muito interessante também, que tem no livro de Tiago. O livro apócrifo de Tiago, Jesus fala assim, aquele que o Espírito Santo descer, nem o Pai poderá bani-lo do reino dos céus. E isso eu acho muito legal, isso. Por isso que eu falo assim, quando você tem o Espírito Santo, você sente o Espírito Santo, você vive com o Espírito Santo, você tem que entender, você é eleito, você é chamado pelo Pai, você é um com o Pai, você é um com Jesus, um com o Espírito Santo. Então ele não vai rejeitar a si mesmo, e ele não erra, ele não vai descer em você, errei, não deveria ter descido, você não é tão escolhido, você não é eleito. Não. Então João pergunta, mas as pessoas vão ser rejeitadas se mesmo depois dela receber o Espírito Santo ela pecou? Porque você recebeu o Espírito Santo, aí você pecou. Deus não está mais comigo, eu vou ser mandado para o inferno. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Jesus fala, não tem isso. Se você receber o Espírito Santo, ele vai te purificar, ele vai te tornar melhor. Ninguém consegue ser puro sem ele. Então, o mais importante de ser cristão é receber o Espírito Santo. As pessoas pensam só em acreditar em Jesus. Não é. A palavra cristão vem de ungido. Cristão. Jesus Cristo é Jesus ungido. Por isso que fala crisma. Crisma é unção. Então, Cristo é de ungido. Então, o que é você ter o Espírito Santo? É você ser ungido por ele. Quando Jesus estava ali nos seus 30 anos e ele foi batizado por João, o batismo nas águas não é nada. Porque Jesus não tinha pecado para se arrepender. Então aquele batismo para ele foi só uma cerimonial ali que ele cumpriria. Mas o que realmente mudou foi o batismo com o Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo veio na forma de pomba e desceu sobre ele. Essa imagem, isso é essa união que eu falo, de você se unir e receber a mãe. E aí você recebe o Espírito Santo, que o Espírito Santo é a Sofia, e ele se une a você e te dá o poder de ser feito filho de Deus. Em João, 1 João da Bíblia também fala que você ter o Espírito Santo te dá o poder de ser feito filho de Deus. Então Jesus fala, eu vou porque o Espírito da verdade tem que vir, o Espírito Santo tem que vir. Então você precisa ter o poder do Espírito Santo. E aí até nos livros gnósticos fala que quando Jesus está ali, quem desce sobre ele, aí realmente ele ascete, ele se torna o Jesus, o Salvador. Porque na realidade aquilo era só o corpo. E aí aquele corpo que foi usado para ser um recipiente da luz, que é o Salvador, que é o Jesus vivo. E aí naquele momento ele recebe o Espírito Santo, a Sofia, que é ele também, que é a pleroma, que é a Sofia. Que todos no gnosticismo tem a parte feminina e masculina, tá, gente? A gente chama de andrógeno. Então tanto Jesus ele é o Salvador vivo, quanto a Sofia imperecível ao mesmo tempo. Até no Apocalipse de Tiago também ele fala isso. Então os dois são a mesma pessoa, mas um é masculino e o outro é feminino. O pai e a mãe, Jesus e a Sofia também são irmãos. Por isso que ele fala, nossa irmã Sofia, quando eu acabei de ler. Então a gente não tem essa distinção de masculino e feminino. Todos são um só. Só é para manifestar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que se você recebe o Espírito Santo, ninguém pode te desencaminhar. Então, você tem que receber o Espírito Santo e não o Espírito falsificado. O Espírito falsificado, se você não é eleito, todos os seres humanos, eles recebem desde quando nasce. Está escrito isso, Jesus fala no livro Pistis Sofia. Você recebe o destino fica perto de você, já determina quando você vai morrer. Você tem a centelha divina, se você é um eleito, e tem o espírito falsificado que já determina que quer
fazer você morrer, quer fazer você pecar, quer fazer as coisas, que são dos poderes dos arcontes. E tem a sua alma e o seu corpo. E aí há uma luta interna sempre da luz contra as trevas, que é esse espírito falsificado. E se você deixar o espírito falsificado vencer, contaminar sua mente para fazer maldade, coisas ruins, aí você se apaga e você nunca vai acender a luz. Mas quando você busca aumentar a luz, que é esse conhecimento da gnose, e aí você rejeita esse espírito falsificado, você tira e o Espírito Santo vem e expulsa o espírito falsificado dentro de você, que são esses demônios. E aí você tem um Espírito Santo e aí nenhum demônio, um espírito falsificado pode te entrar em você. Então essa é encher-se do Espírito Santo, para nenhum espírito falsificado destruir você e ficar na sua mente te levando a cometer pecado, ficar com ganância, essas coisas. Não, você acredita em Deus, em Jesus? Para mim, Jesus, ele é o criador de tudo, da luz. Ele é a luz, ele é o Pai. Jesus é... Não pode nem chamar ele de Deus, ele é acima de todos os deuses. Mas não o corpo. É aquilo que estava dentro do corpo, é isso que eu falo. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é aquela luz que estava dentro do corpo, que ilumina, que fala, que está dentro de mim, que está em tudo. Ele é como se fosse na física quântica o bóson de Higgs que dá energia para tudo. É isso Jesus para mim, entende? Jesus não é um ser que tem um corpo definido, que tem um corpinho lá limitado. Ele é ilimitado, ele está em tudo, está em nós, está aqui agora falando com você. Jesus é isso. Aqui João pergunta. O legal desse livro é que João faz todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer. Então já é um livro que é uma conversa que responde às nossas perguntas. Você vai perceber. E eu disse, João falando, Senhor, aonde irão as almas destes quando eles tiverem saído da carne? E ele, Jesus, sorriu. Viu? Jesus sorria, igual eu estou sorrindo aqui. Jesus conversava, sorria de um jeito leve, não é aquela coisa séria, tipo... E ele sorriu e me disse, a alma na qual o poder se tornar maior do que o espírito falsificado é forte, e ela escapa do mal. E através da intervenção do incorruptível, ela é salva, e é levada para cima para o repouso dos aeons. Então é o que eu acabei de falar. A alma, ela está aqui. E aí o espírito falsificado é como se estivesse na esquerda. Isso aqui é direita, esquerda. Lembra o pica-pau e o anjinho e o demônio lá? Então, a alma está aqui. E aí, o poder é isso que eu estou falando para vocês, que é a gnose, que é a centelha divina. Mas ele está fraquinho em você. Quando você vai e desperta e começa a ouvir a minha palavra, ouvir a voz de Jesus através do livro, quando eu não estou falando nada, estou falando o que Jesus fala, você relembra e você acredita. E aí você desperta. E esse poder começa a se tornar maior do que o espírito falsificado. Então você viveu a vida toda com um espírito falando para você, olha, tem que temer a Deus, você tem que ter medo que Deus vai te julgar, vai te matar, você não pode usar a saia, você não pode ouvir música do mundo, você não pode fazer isso, senão você vai pro inferno, você tá em pecado, você é isso, um monte de trauma, de infância, e você tem que, olha lá, a pessoa tem mais que você nunca vai ser nada. Eles falam isso daí, somente. Você não vai ser nada, você é isso, você é fraco, você não vai ser feliz, não vai casar, um monte de coisa que esse espírito fica falando. Quando você ouve a palavra, o poder se torna, quando dentro de você ouve essa palavra e Jesus vem e traz para você essa compreensão. E aí você começa a entender, não, opa, eu sou escolhido, eu sou filho do Pai, eu vou para o céu, independente de quem fizer, do passado, do futuro. Aí esse é o poder. E aí o espírito, o incorruptível, que é o Espírito Santo, começa a vir e afasta o espírito falsificado de você. E aí ele fala, a alma na qual o poder se tornar maior do que o espírito falsificado, ela é forte e ela escapa do mal. E aí é essa luta que você consegue escapar do mal, porque no início é muito difícil, é uma constante luta. E depois também, gente, não é que você luta um dia e vence, é uma constante luta contra a carne. Então todo dia eu estou lutando contra a carne, lutando contra a preguiça, contra a inveja, contra o engano. Mas hoje para mim é muito mais fácil do que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Porque o Espírito Santo vai me dando mais poder. Então hoje para mim eu leio todo dia os livros para lembrar. Mas eu leio, eu acordo de manhã e leio, porque se eu não ler, aí eu falo, meu Deus do céu, já esqueci, já que eu sou um filho de um rei.
E aí a gente esquece. Então você tem que sempre lembrar. E o Espírito Santo, ele vai intervém, te ajuda. E aí ele fala, ela é salva e é levada para cima, para o repouso dos aeons, que é o que eu falei. O Espírito Santo, no Apocalipse de Paulo, até tem isso. Ele vai acompanhando Paulo e vai falando para Paulo o que ele fala para os arcontes. Os arcontes tentam impedir ele, ele fala, mostra o sinal que eu te dei, que você tem. Aí ele mostra o sinal, e aí o arconte Sabaoth, que é o sétimo lá, o velho de barba branca, deixa ele passar e ele fala, eu vou pro oitavo e pro nono céu com os meus companheiros apóstolos, que é esse repouso dos aeons. Então é muito complexo, não é só acredita em Deus e será salvo tu e tua casa. Fala Jesus e aí você aceitou Jesus, você tá salvo, né? Igual nos filmes lá. No último momento a pessoa, eu aceito Jesus, no leito de morte vai salvo. Não, você tem que ter a compreensão, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter essa comunhão com Ele. Porque senão depois que você deixa o corpo, você vai aparecer e ele vai falando, não te conheço, você nunca falou comigo, agora você quer me ajuda? Então é uma comunhão. Então esse é o ponto. Aqui, mais uma pergunta de João. E eu disse, Senhor, aqueles que pelo contrário não souberam a quem eles pertencem, onde estarão as almas deles? E ele, Jesus, me disse, nesses o espírito desprezível ganhou força quando eles se desencaminharam. E ele atormenta a alma e a atrai para os trabalhos do mal. Ele joga a alma no esquecimento. E após ela deixar o corpo, ela é entregue para as autoridades que vieram pelo arconte. E eles a prendem com correntes e a jogam na prisão novamente. Eles a acompanham até que ela se liberte do esquecimento e ganhe sabedoria. E se então ela se tornar perfeita, ela é salva. Então quando ele fala, eles jogam ela na prisão novamente, é a prisão do corpo. Eles jogam ela no corpo novamente para ela reencarnar. Então a pessoa, aqui ele fala de uma alma, mas uma alma de um eleito. Que elas não sabem a quem pertencem, que você não sabe que você pertence ao Pai, que essa é a libertação, é você saber que você é do Pai, que você é uma luz com o Pai, só isso te liberta. Quanto a relatos que Jesus foi estudar na Índia, Egito, nossa, hoje eu respondi um vídeo sobre isso, isso daí pra mim não tem nada a ver, Jesus não foi, até um vídeo com o cara falando, eu falei, Jesus ele foi estudado por Hermes, pelos coisas, eles estudaram ele. Porque Jesus é a luz que está em tudo, mas o corpo lá de Jesus, que fala, nos 30 anos, ele ficava lá com o carpinteiro, com José, vivendo uma vida normal. Não foi para a Índia, para o Tibete. Nossa, imagina Jesus andando, saindo lá, subindo lá no Monte Himalaia, junto com a mãe dele, com o pai dele. Não faz sentido nenhum, entendeu? As pessoas... Porque nesses livros aqui, Jesus cita muitas coisas de Hermes Trismegistus. Mas não é coisas de Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus que cita o que Jesus fala, entende? Porque Jesus é anterior a tudo. Então, se Hermes Trismegistus, na Tábua da Esmeralda, fala, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Jesus fala, olha, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Torna o de cima como o de baixo. Jesus está falando a palavra dele. E Hermes estava citando a palavra de Jesus, entendeu? Porque tudo que ele fala da luz, o que é quando eles falam a luz interior, é Jesus. Quando os yogis falavam, você tem que buscar essa luz, o tal, falava, você tem que buscar o tal. Esse tal é Jesus, esse tal é o Espírito Santo. Então eles entenderam. Não é que Jesus trouxe ou foi lá buscar alguma informação para aprender com algum guru oriental. Não existe. Jesus não precisa aprender com ninguém. Jesus é o conhecimento. Eles que aprenderam com Jesus, com o Espírito Santo, com o Espírito Sagrado, para ter alguma iluminação. Todo mundo que é iluminado tem, né? Depende se é um índio lá nos Estados Unidos, lá um índio aqui do Brasil, ou um índio ou um hindu lá, se alguém foi iluminado e compreendeu que todos esses deuses estão abaixo do Pai, que eles não existe uma energia que não tem nome, que eles falam, né? O tal é uma energia que não tem nome, que está acima de tudo, que você é um com ele, eles compreenderam o Pai, compreenderam? Por mais que eles não dêem um nome, a gente dá o nome de Pai, eles dão o nome de outra coisa, mas é o mesmo, entende? Mas quando eles falam a luz, eles falam Jesus, a gente chama de Jesus, mas é a luz. Esse é o ponto do gnosticismo, a gente não faz distinção de alguém lá,
do Japão, um budista zen que pensa, o Buda é um iluminado, é uma luz interior. Aí ele fala, ó, existe uma luz, e eu só conheço a luz de tudo. Então isso ele alcançou essa iluminação, por mais que ele não vê esse nome, e aí ele reencarna várias vezes até que um dia ele alcança e consegue entender que é Jesus para passar pelos arcontes. É isso que ele está falando aqui. A alma, se ela é desencaminhada, e aí o espírito falsificado, né? E esse espírito desprezível que ele fala, Jesus fala, ele desencaminha, ele faz ela fazer os trabalhos do mal. O que é os trabalhos do mal? É servir essas religiões. Então, às vezes, vai lá, sacrifica alguma coisa, sacrifica dinheiro, dá dízimo, pensando que assim está alcançando o Pai. E isso tudo são trabalhos do mal, porque você está pegado a alguma coisa material. Se você pegar um amuleto e falar, esse amuleto vai me aproximar de Deus, isso você já está fazendo um trabalho do mal, porque Deus é espírito, você não tem nada material que te faça chegar ao Pai, nenhuma cruz, eu não uso cruz, não uso nada, então nem algo material, vou pegar aqui algo material e falar que isso daqui é uma representação de Deus, e isso vai me tornar mais especial, não. Então tudo isso são trabalhos do mal. E não é, quando ele fala trabalhos do mal, as pessoas pensam só, ir para uma balada ou fazer alguma coisa. Não, não é isso. Até no livro de Asclepio ele fala que o ímpio não é alguém que entra num templo e rouba lá uma moeda. O ímpio é quem fala que anda com Deus, mas simplesmente serve esses arcontes e aí faz esses rituais, esses templos, essas coisas, segue essas doutrinas e regras humanas e fica julgando as pessoas que não fazem. Porque imagina, você é de uma denominação. Aí na sua denominação determina que só vai ser salvo quem usa a barba cheia. Aí você me vê com a barba... só quem não tem barba. Aí você me vê com barba. Aí você fala, que ele é pecador, ele não é de Deus porque ele usa barba. E só quem não usa barba que é de Deus, entendeu? Isso você está fazendo um trabalho do mal, que você está separando as pessoas por coisas materiais. Só quem tem cabelo que vai pro céu, careca não vai. Que é mais ou menos essa comparação que eu estou fazendo com algo meu, mas você vai em igrejas e falam isso. E não só evangélicas, católicos, se os adoram tal coisa e os que não adoram, que não seguem uma determinada linha, tem algumas liturgias lá que as pessoas que não seguem não vão ser, não alcançam Deus, estão em pecado com Deus, aí tem que fazer, como é que é? Penitência, né? Isso tudo são trabalhos do mal aqui, pelo que Jesus fala. E eu disse, Senhor, como a alma pode ficar menor e retornar para dentro da natureza da mãe dela, ou dentro do homem? Então ele se alegrou quando eu perguntei isso. Tá vendo como Jesus é muito leve? Jesus se alegra. Quando você faz umas perguntas inteligentes, Jesus fica feliz. Ele se alegrou, falou, que João tá esperto, hein? E ele viu que João entendeu, falou, não, como a alma vai ficar pequena e entrar no corpo de novo? Presta atenção. Então ele se alegrou quando eu perguntei isto e me disse, realmente você é abençoado, porque você entendeu, João. Aquela alma é feita para seguir uma outra em quem está o espírito de vida. Ela é salva através dele. Portanto, não é novamente julgada dentro de outra carne. Entendeu? Então, o que ele fala aqui é que quando a alma volta, que é essa volta, que ele não vai estar em outra carne, mas ele vai seguir alguém que já recebeu o espírito de vida. E aí ele fala, João entendeu, não é que ele vai voltar aqui, eu tô aqui, aí eu vou voltar no corpo de um cachorro, aquelas coisas, né, de encarnação. E aí ele fala, não, ela é feita para seguir uma outra, porque existem os eleitos, é isso que ele está falando. Tem as pessoas que são... Eu não vou falar, como eu, porque parece que é muito... me achar, mas eu vou dar como exemplo, assim, vamos dizer assim, um exemplo eu não precisei que ninguém me ensinasse isso, a partir de mim mesmo, eu ouvi a voz do Espírito Santo e fui buscando, alguém só falou para mim, existem esses livros, eu
comecei a ler e entender por mim mesmo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu tenho isso natural. Outras pessoas não têm. Outras pessoas precisam que eu venha e fale. Elas precisam me ouvir falar para ouvir. É isso que ele está falando. Tem algumas almas que são autodidatas, vamos dizer assim. E tem outras que precisam que alguém ensine. É isso que ele quis dizer, entendeu? Mas essas são salvas. Então, eu, como um autodidata, eu posso salvar alguém. Mesmo que a pessoa não seja ou não esteja no tempo dela ser eleita agora, porque tem as reencarnações, né? Mas assim, eu tenho alguém, eu quero que você seja salvo. Aí eu peço pro pai, eu falo, pai, salva ela. Faça ela alcançar a luz. Dê a ela o Espírito Santo. Aí você recebe o Espírito Santo porque eu pedi, entendeu? E aí eu consigo fazer você receber a luz. E aí eu posso escolher isso. Porque eu alcancei a luz antes. Então, cada vez que você alcança a luz, depois você pode iluminar as outras pessoas. Você se torna um iluminador imortal dentro de um reino mortal. E aí você pode salvar algumas pessoas. Lógico, se não for uma alma que é dos arcontes, a alma que vem ali do Pai, você vai só acelerar ali para ela não ser desencaminhada e para o espírito falsificado não ter poder sobre ela. Igual, se você tem um espírito falsificado, algum demônio, eu posso olhar e falar, Espírito Santo, tira esse demônio aí. Aí ele tira o demônio e você consegue vencer. Eu consigo vencer por mim mesmo. A minha alma já tem um poder que eu sempre rejeito. Vem um mal na minha mente, eu rejeito. Agora, se você tem um vício, é muito difícil, às vezes, de você sozinha. Aí eu posso vir e falar, Espírito Santo, ajuda ela para ela perder o medo. Aí você perde o medo e você começa a ter essa força. É isso aí. Tá. Aqui João vai perguntar mais uma vez. E eu disse, Senhor, aqueles que compreenderam, mas mesmo assim se desviaram, aonde irão as almas deles? Então ele me disse, eles serão levados para aquele lugar onde os anjos da pobreza vão, o lugar onde não há arrependimento. E eles serão detidos para o dia em que serão torturados aqueles que blasfemaram o Espírito, e eles serão punidos com punição eterna. E eu disse, Senhor, de onde vem o Espírito falsificado? Então ele me disse, a Mãe Pai, que é rica em misericórdia, o Espírito Sagrado em todos os sentidos, aquele que é misericordioso e que simpatiza com vocês, a epinóia da previsão da luz, ela fortaleceu a descendência da raça perfeita, junto com seu raciocínio e a luz eterna do homem. Quando o arconte-chefe percebeu que eles eram mais elevados do que ele, e eles superavam o raciocínio dele, ele então quis sabotar o raciocínio deles, sem saber que eles o superavam em raciocínio, e que ele não seria capaz de capturá-lo. Ele planejou com as autoridades que são seus poderes, e eles juntos cometeram adultério com Sofia, e a pobreza amarga foi gerada através deles. Esta é a principal forma de dominação. A necessidade varia de acordo com o lugar e a época. Ela é mais resistente e mais forte do que aquela em que os deuses se uniram, e do que os anjos e os demônios e todas as gerações até hoje. Porque através da necessidade veio cada ato imoral, e injustiça, blasfêmia e a corrente do esquecimento e da ignorância, e cada ordem rígida, e ofensas graves e grandes medos. Deste modo, a criação inteira foi aprisionada, para que eles não conhecessem o Deus eterno, que está acima de todos eles. E por causa da corrente do esquecimento, as ofensas deles foram escondidas, pois eles estão presos a medidas e tempos e momentos
já que a necessidade governa sobre tudo. E o arconte-chefe se arrependeu de tudo o que tinha surgido através dele. Desta vez, ele planejou trazer um dilúvio sobre o trabalho do homem. Mas a grandiosidade da luz da previsão informou Noé. E ele proclamou para todos os descendentes que eram filhos dos humanos. Mas aqueles que eram estranhos a ele não deram ouvidos. Não foi como Moisés falou. Eles se esconderam numa arca. Gênesis 7:7. Mas eles se esconderam em um lugar. Não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inalterável. Eles entraram num lugar e se esconderam numa nuvem luminosa. E Noé reconheceu sua autoridade, e aquela que pertence à luz estava com ele, que é a Noreia, tendo brilhado sobre eles, porque o arconte-chefe havia trazido escuridão sobre toda a terra. E o arconte planejou com seus poderes. Ele mandou seus anjos para as filhas dos homens, para que eles tomassem algumas delas para si mesmos e gerassem filhos para diversão própria. E primeiramente eles não conseguiram. Quando eles falharam, eles se reuniram novamente e fizeram um plano juntos. Eles criaram um espírito falsificado, que se parece com o espírito que havia descido, com o intuito de poluir as almas através dele. E os anjos se transformaram de suas aparências para a aparência dos cônjuges delas, as filhas dos homens, preenchendo elas com o espírito da escuridão, que eles haviam misturado para si, e com o mal. Eles trouxeram ouro, prata e um presente, e cobre, e ferro, e metal, e todos os tipos de coisas materiais. E eles conduziram as pessoas que os haviam seguidos para grandes aborrecimentos, desencaminhando elas com muitas ilusões. Elas, as pessoas, envelheceram amarguradas, pois elas trabalharam incansavelmente até o fim de suas vidas, e não encontraram repouso. Elas morreram sem ter encontrado a verdade, e sem conhecer o Deus da verdade. E deste modo, a criação inteira foi escravizada para sempre, desde a fundação do mundo até agora. E eles tomaram mulheres e geraram crianças, através da escuridão, com a aparência do Espírito. E eles fecharam seus corações, e eles se endureceram pela rudeza do espírito falsificado até hoje. Eu, portanto, a pronóia perfeita do todo, me transformei na minha semente, pois eu existia antes, caminhando por cada estrada. Porque eu sou a abundância da luz, eu sou a lembrança do pleroma. Eu entrei no reino da escuridão e resisti, até que cheguei ao centro da prisão. Os céus do caos estremeceram, e eu me escondi por causa da perversidade deles, e eles não me reconheceram. Eu voltei novamente uma segunda vez, e prossegui. Eu vim daqueles que pertencem à luz, que sou eu, a lembrança da pronóia. Eu entrei no meio da escuridão e dentro de Hades, já que eu buscava completar minha tarefa. E os céus do caos estremeceram, para que eles caíssem sobre aqueles que estão no caos e os destruíssem. E novamente eu corri para a minha raiz de luz, para que eles não fossem destruídos antes do tempo. Ainda por uma terceira vez eu fui. Eu sou a luz que existe na luz.
eu sou a lembrança da Pronóia, para que eu pudesse entrar no centro da escuridão e no centro de Hades. E eu enchi meu rosto com a luz, contemplando o fim do universo deles. E eu entrei no meio da prisão, que é a prisão do corpo. E eu disse: aquele que escuta, que se levante do sono profundo. E ele chorou e derramou lágrimas. Lágrimas amargas ele derramou e disse: quem é que chama meu nome? De onde veio esta esperança até mim? Enquanto eu estou nas correntes da prisão? Eu disse: eu sou a Pronóia da luz pura. Eu sou o raciocínio do Espírito puro, que te elevou para o lugar digno. Se levante e lembre que foi você quem ouviu. Siga a sua raiz, que sou eu, o misericordioso. E se resguarde contra os anjos da pobreza e os demônios do caos, e todos aqueles que te seduzem. Tenha cuidado com o sono profundo e com a opressão de dentro de Hades. Eu o ergui e o selei com 5 selos na luz da água, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. E veja, agora eu devo retornar para o Aeon perfeito. Eu completei tudo para você em sua audição. E eu te disse tudo, para que você escreva e dê secretamente para seus espíritos companheiros, pois este é o mistério da raça inalterável. E o Salvador apresentou estas coisas a ele, para que ele escrevesse e guardasse em segurança. E disse: amaldiçoados sejam todos aqueles que trocarão estas coisas por um presente, ou comida, ou bebida, ou roupas, ou qualquer outra coisa do tipo. E estas são as coisas que apresentou a João em um mistério, e imediatamente ele desapareceu. E João foi até seus companheiros discípulos e relatou a eles o que o Salvador havia lhe contado. Jesus Cristo, amém. O apócrifo de acordo com João. Esse livro é o melhor livro que tem na Bíblia Gnóstica. Leiam ele, que é muito bom. Eu já postei algumas partes dele aqui e é muito claro o que Jesus fala, não preciso nem comentar. Fica para vocês pensarem. Eu já tô com fome, vou comer, já fiz minha parte hoje, já dei fruto. Espero que eu tenha vencido milhares de arcontes e outro dia eu faço mais live para vencer eles de novo. Mas obrigado por quem permaneceu aí, obrigado por quem me ouve, sigam o perfil, leiam a Bíblia Gnóstica, tem um link na bio também. Quem quiser o PDF, manda o e-mail por mensagem, eu mando o PDF para vocês, o importante é vocês lerem, gente. E sigam também teu canal Escola Gnóstica lá, eu vou colocar depois essa live inteira. Obrigado, André, obrigado, Kleber, vocês sempre acompanham. Até mais. Tchau, gente.